Por isso que, nesse momento, vamos ouvir a primeira palestra. Vamos receber o padre José Eduardo de Oliveira e Silva. O padre foi ordenado em 2006, ordenado sacerdote em 2006, pároco na paróquia São Domingos, na diocese de Osasco. Tornou-se conferencista em temas como gênero, aborto, defesa da vida e educação. Hoje ele vai falar para a gente sobre a importância de acompanhar os primeiros anos de matrimônio. Padre Eduardo. Seja bem-vindo, padre. Não vai ter. Um bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui no Congresso da Pastoral Familiar do nosso Regional Sul 1, do qual também eu faço parte. Vamos falar sobre... antes de começar, também queria saudar aqui o Dom Jorge, que está aqui à frente. Não sei se tem mais algum bispo aqui, mas saúdo também a todos os sacerdotes, diáconos, seminaristas e a todos os agentes da pastoral familiar do nosso regional. Essa palestra tem como tema os primeiros anos da vida matrimonial e eu não poderia deixar de me guiar por aquilo que o Papa Francisco diz em Amoris Laetitia, a partir do número 205. Por que número 205? Aqui ele fala sobre a preparação para o matrimônio. E não tem como falar sobre o acompanhamento nos primeiros anos de vida matrimonial sem falar da preparação ao matrimônio. As duas coisas estão intimamente entrelaçadas. Mas, obviamente, eu não vou poder comentar longamente aquilo que o Papa diz, mas quero exortá-los a ler com bastante atenção aquilo que está no documento. É realmente impressionante algumas coisas que o Papa Francisco aqui diz. Ele diz o seguinte, eu vou pensar algumas ideias e comentá-las. Em primeiro lugar, ele diz, é necessário lembrar a importância das virtudes. Dentre elas, resulta ser condição preciosa para o crescimento genuíno do amor interpessoal, a castidade. Ele fala que é necessário que nós não nos restringamos à atração física, mas percebamos as características de caráter, de personalidade, que levam a querer partilhar o resto da vida ao lado de uma pessoa. Mas uma das coisas mais interessantes que ele diz é que as próprias famílias dos noivos são, por assim dizer, a base a partir da qual eles se formam. Estou tentando achar aqui o número, mas deve ser o número 209. Ele diz, na realidade, cada pessoa prepara-se para o matrimônio desde o seu nascimento. Tudo que a família lhe deu deveria permitir-lhe aprender da própria história e torná-la capaz de um compromisso pleno e definitivo. Provavelmente, os que chegam mais bem preparados ao casamento são aqueles que aprendem dos seus próprios pais o que é um matrimônio cristão, onde se escolheram um ao outro sem condições e continuam a renovar esta decisão. Isso aqui, meus queridos, é uma coisa espetacular que
que o Papa Francisco está dizendo. Por quê? Se a gente perguntar o que leva ao fracasso de um casamento, a resposta mais simples é a falta de virtude. Ou seja, as pessoas que se casam não têm virtude. Lembrando que a palavra virtude vem de virtus. Em latim, virtus significa força. E a palavra virtus vem de vir. E vir significa homem, homem adulto. Então, aqui a gente já consegue perceber mais ou menos o delineamento da coisa. De um lado, só pode se casar quem realmente é adulto. Mas quem é adulto? Quem é adulto é aquele que tem força, resistência, aquele que tem virtudes que lhe permitam levar adiante esse desafio de se casar. Agora, aonde é que nós aprendemos as virtudes? Aonde é que nós assimilamos as virtudes? É na família. O Papa Francisco está indiretamente citando aqui a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, na primeira parte da segunda parte, questão 95, artigo 1º, resposta. Aí, São Tomás explica que é na família que o homem aprende a ser virtuoso. Por quê? Porque nós, seres humanos, não somos como os animais. Nós demoramos muito tempo para formar o nosso intelecto, a nossa memória, o nosso entendimento, que são as bases sobre as quais se assentam as virtudes. E a consequência disso é que uma criança só consegue se tornar madura e, portanto, um adulto, por um longo processo de acompanhamento amoroso, dócil, pessoal, em que ele vai aprendendo a fazer o bem por convicção. Então, por exemplo, a maior parte de vocês tem filhos. Essa semana eu até postei algo na internet dizendo que criança, às vezes, é cruel. Quer dizer, esse mito de que criança é boazinha, a gente sabe que não é bem verdade assim. Criança, às vezes, é bem cruel, manifesta aquele egoísmo logo cedo. E como é que você vai ensinando o seu filho? Devagarinho. Você vai dizendo, filhinho, dá um brinquedo para ele, deixa ele brincar um pouco. Filhinho, não, agora você não. Você vai ficar aqui, ele vai ficar lá. Filhinho, partilha o que você tem, seja bonzinho. Você vai ensinando. E a criança vai aprendendo, muito lentamente, que é melhor ser generoso, bondoso, dizer a verdade, ser honesto, etc., etc., respeitoso, ter sentimento de empatia, do que o contrário. Ora, se para se casar e o casamento dar certo é necessário ser virtuoso, e a virtude se aprende na família, quanto mais a família estiver em crise, menos virtude você terá e menos casamentos sólidos você terá na outra ponta. É uma questão quase geométrica. Então, o que acontece? Nós entramos na sociedade ocidental numa espécie de círculo vicioso. Como a família está em crise, nós não temos virtude. Como não temos virtude, não temos casamentos sólidos, porque as pessoas não são sólidas. E como as pessoas não são sólidas e os casamentos, portanto, não são sólidos, nós temos famílias mais em crise ainda.
E aí você tem menos virtude ainda. E aí você vai ter, entendem? É um processo autofágico em que nós entramos. E que se tem acelerado justamente porque, inclusive, as crianças não vivem mais em família. Elas são tiradas muito cedinho de casa, logo já vão para a escola. Na escola, a professora não é mãe, não adianta dizer que é. Não é. Ela não vai ensinar virtudes. A criança não aprende virtudes com a professora. Então, esse déficit vai acompanhar a pessoa até quando ela sai da escola, ou seja, até os 18 anos. Aí ela vai para a faculdade, lá ensina um monte de porcaria de revolução, de revolta, rebelião, etc. E a consequência disso é que depois ele vai arrastando um processo vicioso que o fará ter um matrimônio frustrado. Portanto, aqui o Papa Francisco, dentro de tudo que ele diz sobre a preparação para o casamento, e ele fala muita coisa que eu não tenho tempo de explicar aqui, peguei o núcleo. Ele fala sobre a preparação sacramental, sobre a preparação, enfim, de fé, né, que os casais precisam receber para contraírem o matrimônio, fala da austeridade que é preciso ter, porque quando se fala em casamento as pessoas enlouquecem, né? Ou seja, casamento, já vem tudo, vestido de noiva, não sei o quê, tal, e festa, e isso e aquilo, e badalo, e glamour, enfim, as pessoas entram numa espécie de surto, e o Papa Francisco diz, olha, tenham coragem de ser austeros, isso não é o mais importante, porque a maior parte dos casais chegam ao casamento exaustos, por causa da preparação. Ele o diz aqui. Ora, portanto, quando nós falamos no acompanhamento dos primeiros anos da vida matrimonial, nós estamos falando, simultaneamente, tendo presente esse preâmbulo que o Papa dá no capítulo anterior, na sessão anterior desse capítulo, a necessidade de fomentar as virtudes, porque a maior parte dos casais vão aprendê-las na marra, quando se casam. É assim, exatamente como adolescente jovenzinho, ou jovem, né? Em casa, aquele menino é um porqueira. Faz nada, não arruma cama, deixa tudo por fazer, etc. Se brincar, nem banho toma. Aí, quando ele vai para o exército, ali é lugar onde filho chora e mãe não vê, como se diz. Então ele vai aprender na marra aquilo que ele não aprendeu em casa. É mais ou menos o que acontece no casamento. A pessoa, quando se casa, ela vai ter que aprender na marra a ser virtuosa. E é assim mesmo. Esses dias, bom, graças a Deus nós padres somos celibatários. E uma das vantagens de ser celibatário é que você dorme quando você quer, né? Então, eu tinha um amigo meu, com quem eu sempre conversava altas horas da noite, pelas 11 horas, tal. Aí eu mandei, ele casou, né? Eu mandei para ele uma mensagem. Aí no dia seguinte ele me respondeu: padre, eu já estava dormindo. Eu falei, nossa, bendito seja Deus, né? Você vê como que o matrimônio coloca o homem na virtude mesmo, né? Deixou de ser um desses que dorme muito tarde, né? Um zumbi, e passou a ser um marido. Muito bem. Então, é isso que nós temos que ter presente quando nós lemos esse trecho de Amoris Laetitia. O Papa diz aqui, muitas vezes o tempo do noivado, número 207, não é suficiente. A decisão de casar-se apressa-se por várias razões e, como se não bastasse, atrasou o amadurecimento dos jovens. É isso. Eles não têm virtude suficiente.
Assim, os recém-casados têm de completar aquele percurso que deveria ter sido feito durante o noivado. Por outro lado, quero insistir que um desafio da pastoral familiar é ajudar a descobrir que o matrimônio não se pode entender como algo acabado. A união é real, é irrevogável e foi confirmada e consagrada pelo sacramento do matrimônio. Mas, ao unirem-se, os esposos tornam-se protagonistas, senhores da sua própria história, criadores de um projeto que deve ser levado para frente conjuntamente. Ele diz mais abaixo: quando o olhar sobre o cônjuge é constantemente crítico, isso indica que o matrimônio não foi assumido também como um projeto a construir juntos, com paciência, compreensão, tolerância e generosidade. Isso faz com que o amor seja substituído pouco a pouco por um olhar inquisidor e implacável pelo controle dos méritos e direitos de cada um, pelas reclamações, a competição e a autodefesa. Deste modo, tornam-se incapazes de se apoiarem um ao outro para o amadurecimento de ambos e para o crescimento da união. Ou seja, o que o Papa está dizendo, em outras palavras, é que muitos casais, quando se casam, não conseguem dar esse passo da virtude, que implica tolerância, maturidade, capacidade de ver o outro, alteridade, reciprocidade, assim por diante, né? Eu me lembro de um caso bem concreto, de uma moça, que, aliás, não era muito nova, moça velha, né? Essas moças que já tem 40, né? Tipo eu, que já tenho 42. E casou, tal, mas sempre foi, né, filha, sempre esteve em casa como filha. Aí casa, você tem um marido em casa. Você não pode ser como você era antes. Você precisa dar atenção para o seu marido. Você não pode se refugiar no celular. Você não pode ir para o seu quarto e ficar conversando 1 hora no WhatsApp e deixar o seu cônjuge lá largado no meio da sala. E aí você precisa explicar para essa pessoa, no caso eu precisei fazer isso, que, olha, talvez você não tenha percebido um detalhe nessa angústia toda que você me conta. Você é uma mulher casada. Você tem um marido. As pessoas não entendem isso. Por exemplo, o que é que leva um jovem esposo a sair com os amigos 2 ou 3 vezes na semana e deixar a mulher sozinha em casa? É a falta de consciência de que ele é um homem casado. Ele está se comportando como se ainda fosse um jovenzinho. Não que ele não possa, de vez em quando, jogar uma bola, sair, mas, de vez em quando, né? Ou seja, a falta de virtude faz com que a gente tenha que explicar o óbvio. Percebem? Do mesmo jeito que hoje em dia, você tem que falar para uma adolescente: querida, você não pode chamar a sua mãe de vagabunda, porque ela é sua mãe. Ela fala: mas por que eu não posso? Não entende, é uma coisa muito complexa para ela. Aí fala: bom, veja bem, é que a sua mãe te deu a vida, é que ela, quando você não podia fazer nada, ela fez tudo por você, você está aqui graças a ela faz muitos sacrifícios para que você esteja aqui, então a gente tem que ter uma gratidão para com a mãe, etc. Aí você tem que explicar, você gasta meia hora para explicar que você não pode chamar a mãe de vagabunda. Do mesmo jeito, você precisa hoje fazer a mesma coisa com quem se casa. Porque o que acontece? Casamento não é a mesma coisa que namoro. Eles vão para casa juntos, vão para o seu apartamento, na maior parte das vezes, e eles vão ter que viver ali dentro, eles vão ter que aprender a viver. Eles vão conhecer os defeitos um do outro. Eles vão perceber os limites. Eles não podem se refugiar, ficar cada um num canto. E é assim, o primeiro ano é o mais difícil.
Eu sei de uma história que um núncio apostólico de um país foi celebrar o casamento dos seus sobrinhos. Era um sobrinho, casou com uma moça, né? Só que ele não pediu a autorização do pároco local para fazer o casamento. Vocês sabem que o único que é habilitado para assistir o casamento dos fiéis é o pároco, né? Ou seja, o casamento não foi válido. Bom, então depois ele, de alguns meses, foi até o casal e falou assim: então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu vim aqui fazer o casamento de vocês, eu esqueci de pedir a autorização do pároco e o casamento de vocês não foi válido. E portanto, a gente vai ter que convalidar, eu vou ter que falar com o pároco, fazer o processo, etc. Os noivos falaram: não, o senhor deu a melhor notícia da nossa vida, tchau, nunca mais eu quero te ver. Foram embora. Por quê? O primeiro ano é o mais difícil. E se você é covarde, você não aguenta. Muitos casais já me disseram: padre, me dá vontade de sair correndo. Eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu caí de paraquedas. A gente já tem um namoro de tantos anos. E eu, de repente, estou aqui, eu me sinto completamente perdido. É isso mesmo. É que demora. Vocês não têm virtude suficiente ainda para poderem conviver uns com os outros, etc. E perceberem que vocês precisam construir a vida matrimonial. O Papa diz, 219, lembro-me de um refrão que dizia que a água estagnada corrompe-se, estraga-se. O mesmo acontece com a vida do amor nos primeiros anos do matrimônio, quando fica estagnada, cessa de mover-se, perde aquela inquietude sadia que a faz avançar. Ou seja, e na sequência ele diz que esse caminho tem diferentes etapas, que essas etapas levam ao desenvolvimento da capacidade de negociar. Interessante essa expressão. Dizendo que não é um jogo de tipo comercial, mas um exercício de amor recíproco pelo bem da família, em que não há vencedores e vencidos. Essa é uma realidade bastante concreta, descrita aqui de maneira magistral pelo Papa Francisco. Por quê? Porque, de certo modo, o casamento é um jogo, em que você, às vezes, tem que ceder. Em que, às vezes, existem níveis de maturidade diferentes. Por exemplo, quantas vezes o cônjuge tem que pedir perdão por estar certo? Porque é melhor ganhar o casamento do que ganhar a briga. Quantas vezes, num casamento, você tem que não fazer a sua vontade para que depois o seu cônjuge possa fazer a sua. E se você ficar com birra, com manha, com marra, com pirraça, você só vai piorar as coisas e abrir as portas para divisões, para contendas, etc. Então, veja, o que me leva a ter a maleabilidade para negociar? É a virtude. Uma pessoa que não é virtuosa não consegue fazer isso, é que nem uma criança. Ela bate o pé e ela diz, vai ser do meu jeito, eu quero assim e você vai ter que fazer assim. Ela não tem maleabilidade porque ela não tem virtude. Percebem? É o desenvolvimento disso. Então, isso aqui que o Papa chama capacidade de negociar, os autores clássicos chamariam de sagacidade. Uma das partes da prudência. Você tem que saber, tem que ter essa arte, essa diplomacia, né? Por exemplo, quantas vezes o marido, ele tem que ouvir, mesmo sem escutar.
é uma arte. É uma arte. Né? Quer dizer, por exemplo, né? A mulher está agoniada, ela precisa de contar 1001 coisas. O cérebro do homem não sustenta, porque o cérebro do homem é lento, ele pensa uma coisa de cada vez, tem horário para funcionar, geralmente depois do meio-dia. É uma loucura. Aí, a mulher acorda de manhã a 220 por hora. Porque a mente, o cérebro da mulher é interconectado, tudo está ligado, tem uma rede de fios impressionante, de cabeamentos, de altíssima eficiência tecnológica. Então, já na noite anterior, ela já programou todo o dia seguinte, já acorda animada, já fala, vamos fazer isso e aquilo outro, isso e aquilo, vamos falar, e não sei quem que me ligou, e não sei quem que não sei o quê, e passa um relatório, passa não sei o quê. Aí o marido vai que nem um zumbi acordando, assim, tentando se dar conta que ele é uma pessoa, um ser humano, etc. Ele vai deixando aquilo tudo cair no seu ouvido para assimilar 3 ou 4 horas depois. Se assimilar. Por que as coisas são assim? Porque nós somos diferentes. Então, você tem que ter uma diplomacia no casamento. Isso é uma arte sofisticadíssima. E você só aprende isso se você tiver muita virtude. Você sabe quais palavras você tem que evitar dentro de casa. Você sabe que se você falar tal nome, o cônjuge vai surtar. Se você falar tal assunto, você tocou num nervo que lhe dói. Então você contorna aquilo, passando pelas bordas, muito ao longe, para não excitar a fúria que viria contra você. É uma arte. É uma diplomacia. Vejam como que o Santo Padre vai nos instruindo. Ele diz, uma das causas que leva a rupturas matrimoniais é ter expectativas demasiado altas sobre a vida conjugal. E isso daqui, minha gente, é um dos problemas que nós temos com casais católicos. Por quê? A glamorização não acontece apenas na cerimônia. Né? E nós que somos padres, às vezes sofremos com isso, porque temos cerimônias de casamento tão teatrais e artificiais que chegam a ser constrangedoras. O padre fica ali com um boneco de ventríloco, vendo acontecer aquele teatro, e um canta para o outro, e entra não sei o quê, aquela coisa toda. Mas a glamorização também acontece no modo de projetar a vida. Sabe aquela história? Ela é a minha Maria e eu sou o seu José. Nós vamos fazer uma família linda, um negócio não sei o quê, que não sei o que lá, e faz aquela projeção maravilhosa. Parece que é São Joaquim e Santana casando. E não são. Não são. Temos as nossas feridas, temos os nossos problemas, temos os nossos defeitos. E, de repente, a gente se sente frustrado porque o idealismo que a gente criou não se realizou, mas, inclusive, não se realizou porque é impossível se realizar aquilo. Aquilo não tem concretude. É só a nossa mente escogitando uma ilusão. Cuidado com isso, porque às vezes no nosso modo de falar sobre a família, nós somos tão idealistas que nós tiramos a família do concreto para o abstrato. Então, entra naquela coisa, sabe? Oração pela família, tal, aquele saudosismo, aquele idealismo, e não é assim. A Bíblia não é assim. Vocês vejam que os dramas familiares todos estão retratados na Sagrada Escritura. Né? A primeira briga de casal aconteceu no paraíso.
O primeiro assassinato, a primeira morte humana no mundo foi um fratricídio, um irmão que matou outro. O primeiro pai bêbado que chegou em casa foi Noé. O primeiro triângulo amoroso foi Abraão, Sara e Agar. O primeiro casamento em que os dois eram completamente estranhos um ao outro foi Isaac e Rebeca. Isso continua até o fim da vida, tanto é que ele enganou o marido na hora da morte. Os primeiros irmãos que combateram um contra o outro foram Esaú e Jacó. Inveja profunda. Os primeiros filhos que entregaram o irmão foram os filhos de Jacó, que entregaram José. Míriam e Arão tinham inveja de Moisés, que foi o primeiro rei de Israel, segundo a tradição judaica, mas que dentro da sua casa não teve nem um pouco de paz. A história de Davi é uma loucura, porque a filha dele, Tamar, foi estuprada pelo irmão Amnon e foi vingada quando Absalão, seu irmão de pai e mãe, matou Amnon diante da omissão de Davi. E depois se sublevou contra Davi. Foi aquela loucura. Enfim. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, lê Mateus capítulo 1, primeiro capítulo do Novo Testamento, lá diz: Abraão gerou Jacó, Jacó gerou José, José gerou Judá e seus irmãos. Toda essa brigaiada está tudo reassumido na história da salvação. A Bíblia não é um livro de romance. Então é muito importante a gente ter isso presente para tirar as pessoas do idealismo. Eu gosto de falar de casamento porque eu não sou nada idealista. Inclusive, graças a Deus que Ele me salvou disso. E eu sou celibatário. Eu brinco assim, mas para dizer que casamento não é fácil. Demanda sacrifício. E o idealismo pode ser fonte de grandes frustrações, como aqui diz o Papa. Depois ele fala sobre a abertura à vida, que é um tema muito importante, sobre humane vitae, familiares consórcio. Ele incentiva os métodos baseados nos ritmos naturais da fecundidade. Vejam como isso aqui é importante. Todos nós trabalhamos com isso na pastoral familiar. O Papa Francisco fala disso aqui. Às vezes ele é apresentado como um Papa disruptivo, mas não tem nada de disruptivo. Isso é um equívoco na compreensão do magistério dele. Então, ele fala sobre alguns instrumentos necessários para os primeiros anos de acompanhamento. E aqui é muito interessante. Ele fala da disponibilidade dos casais para ajudarem casais jovens. Será que a pastoral familiar está atenta a isso? Por exemplo, um casal jovem da comunidade, que você vê, de repente, a menina está um pouco triste, ou o rapaz está meio com um olhar no infinito, assim, perdido. Chegar, falar: está tudo bem, venham jantar em casa, vamos conversar, tal. É difícil o começo, né? É assim, tal. Tem que lidar desse jeito, daquele outro jeito. Nós temos esse tipo de atenção, é o que o Papa diz aqui. Depois ele diz: nós vivemos numa sociedade que tem um ritmo frenético. E, portanto, os jovens não conseguem dar muita atenção um ao outro. E é necessário que haja momentos de silêncio. Momentos de silêncio que significa: olha, sei lá, depois do jantar a gente não liga mais o celular. Vamos conversar. Ah, não tem que conversar? Vamos assistir uma coisa juntos? Ah, não vamos? Então vamos dormir? Quer dizer, sem você dar uma pausa, você não vai conseguir dar atenção àquela pessoa. Percebe? E isso é questão de uma educação afetiva, que eles podem aprender com casais mais experientes.
Os esposos que têm uma boa experiência de treino, é a palavra que o Papa usa aqui, nesta linha, podem oferecer os instrumentos práticos que lhes foram úteis. A programação dos momentos para estar juntos sem nada exigir, os tempos de recreação com os filhos, as várias maneiras de celebrar coisas importantes, do tipo aniversários, datas especiais, os espaços de espiritualidade partilhada. Isso é muito importante, né? Eu tenho uma palestra no YouTube chamada Como Fazer Oração em Família. Vocês depois podem ver, que aqui eu não vou ter tempo de falar, em que eu vou falando na prática. Como é que uma família pode se educar à cultura da oração? Porque é importante que haja oração, nem que seja uma vez por semana, nem que seja uma vez por mês. Tem famílias que fazem todo dia. Conseguem juntar os filhos, rezar o terço, ler o evangelho do dia, cada um partilhar o que entendeu, cada um fazer uma oração. Tudo isso é muito bom e pode ser muito incrementado e ajuda a superar esse isolamento telefônico que a gente vive, que é uma verdadeira desgraça. Aos casais jovens, deve-se animar também a criar os seus próprios hábitos, que proporcionem uma salutar sensação de estabilidade e proteção, e que se constroem com uma série de rituais diários compartilhados. É bom dar-se sempre um beijo pela manhã, abençoar-se todas as noites, esperar pelo outro e recebê-lo à chegada, ter alguma saída juntos, compartilhar as tarefas domésticas, vencer a rotina com a festa, não perder a capacidade de celebrar em família, alegrar-se, festejar as experiências belas, compartilhar a surpresa pelos dons de Deus, alimentar o entusiasmo, celebrar esta capacidade. Vejam, quantas coisas o Papa diz aqui. Às vezes eu preciso falar para os casais. É verdade isso aqui. Até ontem participei de um podcast em que, quando eu falei isso, o pessoal riu pra caramba. Que eu, às vezes, tenho que mandar os casais terem ato conjugal. Tem que falar. Não pode ser assim, não. A cada 4 meses, 5... Não, pelo amor de Deus. Vocês têm que se aproximar. Está perdendo a proximidade, a química. Tem que se beijar. Tem que se beijar. Porque são coisas que mantêm a química, o carinho, a afetividade entre o casal. São ritualidades próprias. Eu não estou com vontade. Vai sem vontade, fica com vontade durante. Mas tem que, senão você perde, a coisa vai esfriando. Virtude me leva a fazer muitas coisas que, naquele momento, eu não quero. Mas que eu preciso aprender a querer. É ou não é? Quer dizer, se eu me coloco sempre naquela posição espontaneísta de que a coisa tem que surgir, brotar com toda a autenticidade do coração, nós vamos virar eremitas. Né? Porque todos nós temos uma raizinha antissocial. E às vezes a gente quer se isolar. Nós, pastores, devemos animar as famílias a crescerem na fé. É bom incentivar a confissão frequente, a direção espiritual, a participação em retiros. Mas há que convidar também a criar espaços semanais de oração familiar, e o Papa fala semanais, porque a família que reza unida permanece unida. Entretanto, quando visitamos os lares, devemos convidar todos os membros da família para um momento de oração, a fim de rezar uns pelos outros e entregar a família nas mãos do Senhor. Ao mesmo tempo, convém incentivar cada um dos cônjuges a reservar momentos de oração a sós diante de Deus, porque cada qual tem suas cruzes secretas. Uau, que realismo, né? Isso aqui realmente é de tirar o fôlego. Às vezes existe um bloqueio para a oração familiar. Desde a vergonha, a gente tem vergonha de rezar, parece uma coisa tão estranha. Desde uma vergonha que é, na verdade, carnal, é uma timidez
que não tem razão de existir, até mesmo verdadeiras barreiras. Ele fala dos cônjuges que não são da mesma fé, e ele diz que é possível animá-los para que eles recebam a luz da fé através do outro cônjuge. É interessante, na parte anterior, quando ele fala sobre a preparação da vida matrimonial, ele diz que nós, padres, deveríamos aproveitar a preparação matrimonial para anunciar o querigma, para que aqueles que não são convertidos se convertam, é isso que significa. E, inclusive, aproveitar a cerimônia do matrimônio para trazer as pessoas para a fé. Ele diz isso lá, como um espaço em que nós vamos pregar, porque vai ter muita gente que não é católico praticante, às vezes nem católico é, para trazê-los à fé. Ele diz isso aqui, está escrito. E aqui ele fala sobre a caridade que vai fazer com que o outro cônjuge entre num caminho de santificação. Por fim, ele fala das paróquias, fala dos momentos importantes, como primeiras comunhões, batismos, bênçãos às casas, etc., que são momentos para ajudar as famílias a darem um passo mais concreto nessa direção. O meu tempo acabou, eu não posso mais continuar, daria para desenvolver mais coisas, mas eu vou ficar por aqui. Convido todos a relerem esses capítulos de amor, esse capítulo propriamente de Amoris Laetitia, que, na minha opinião, é o mais bonito, pelo menos é o que eu mais gosto, que é o capítulo 6, algumas perspectivas pastorais. Ler, mas não só ler, meditar, porque ali tem muita coisa que, às vezes, numa frase, o Papa abre uma clareira, e a gente tem que parar e pensar. Quando ele diz assim, cada um tem as suas cruzes secretas. Que susto. Vamos pensar um pouco nisso. Quais são as minhas cruzes secretas? Quais podem ser as cruzes secretas do meu cônjuge? Como que a gente pode ajudar os outros a perceberem que o seu cônjuge também tem uma cruz secreta que precisa ser respeitada e assim por diante? Ou seja, aqui tem muito material para a nossa meditação pessoal, muito material para o nosso crescimento individual, familiar e comunitário, para o bem de todas as famílias. Muito obrigado. A união da família é vocação de esplendor da santidade.